Olá, boa tarde. A pandemia do novo coronavírus nos impôs um novo comportamento. Ficar em casa tem sido um desafio para muitas pessoas que estão tendo que lidar com a solidão. Nesses tempos de isolamento, como manter o equilíbrio mental? Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Combate à violência doméstica. OAB quer mais rigidez nas medidas de proteção às mulheres. O ofício pede ainda que sejam promovidas campanhas de conscientização em locais públicos e redes sociais e a criação de canais de atendimento às vítimas. Conselho Nacional de Justiça vai retomar prazos processuais em primeira e segunda instâncias a partir de maio. A nova resolução determina que o reinício dos prazos irá valer para processos que tramitam de forma eletrônica. E ainda, a Língua Nacional de Sinais, a Libra, completa a maioridade e Brasília completa 60 anos. Brasília ainda era um canteiro de obras, só que um projeto se antecipou à inauguração da cidade. O zoológico foi como um respiro em meio à correria de construir a nova capital. O Supremo Tribunal Federal já recebeu mais de 1.200 ações referentes ao coronavírus. Vamos ver agora como é que está o nosso painel de ações da Covid-19? Bom, nós temos até agora 1.210 ações. E aí nós fizemos aqui uma tela com a classificação das ações, 927 HCs, ou seja, habeas corpus. Em seguida, 49, reclamação, 39, ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Na sequência, 33, mandados de segurança. ACO 26, que são as nomenclaturas das classes em que se refere esses processos, e assim por diante. 941, esse é o dado de decisões até agora relacionadas à Covid-19. Então, esse painel você pode ter acesso a todas as informações pelo site do Supremo Tribunal Federal, que é o stf.jus.br. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou liminar para que o DF altere edital para a construção de hospital no Complexo Penitenciário da Papuda. Serão 40 leitos para atender a população carcerária infectada pelo novo coronavírus. A empresa autora do pedido questiona exigências do edital que restringem a concorrência e solicitou ajuste do edital e a prorrogação do prazo para apresentar as propostas. Ao analisar o pedido, o magistrado destacou ainda a perda do objeto da ação, pois ela foi ajuizada após o término do prazo de entrega das propostas e, assim, ele negou o pedido de liminar. E com o isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus, subiu o número de casos de violência doméstica no país. A Ordem dos Advogados do Brasil fez um ofício em que pede mais rigidez nas medidas de proteção às mulheres. O documento foi entregue ao Conselho Nacional de Justiça e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A preocupação da OAB é de que, durante o isolamento social, vítimas de violência doméstica fiquem nos mesmos locais que os agressores. O ofício se baseou em dados do Brasil e do exterior. No Rio de Janeiro, o aumento de casos, segundo o Poder Judiciário, foi de 50%. Países como Austrália, China e Espanha também registraram aumento nos casos de violência doméstica. Como forma de evitar que os casos de violência contra a mulher aumentem no Brasil, a OAB pediu ao Poder Judiciário que as medidas protetivas aplicadas a partir de agora tenham prazo indeterminado e aquelas concedidas antes da pandemia sejam prorrogadas de forma automática. O ofício pede ainda que sejam promovidas campanhas de conscientização em locais públicos e redes sociais e a criação de canais de atendimento às vítimas. No Distrito Federal, as denúncias de violência doméstica podem ser feitas pela internet. É só entrar no site da Delegacia Eletrônica, que está aqui escrito abaixo, delegaciaeletronica.pcdf.df.gov.br, e escolher lá outros crimes e preencher com todos os dados que forem requisitados. Não precisa se preocupar em saber qual é o tipo de crime. Você só tem que contar o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, se alguém viu ou ouviu, se você está machucada, se você está precisando de alguma ajuda ou qualquer informação que você entenda que é relevante.
E o Conselho Nacional de Justiça vai retomar os prazos processuais em primeira e segunda instância a partir de maio. As informações com a repórter Fernanda Porto. 4 de maio é a data para retomar os prazos. A medida foi aprovada pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, depois de reunião com o gabinete de crise para a pandemia do coronavírus criado pelo CNJ. A nova resolução determina que o reinício dos prazos irá valer para processos que tramitam de forma eletrônica. Para os processos físicos, a suspensão foi prorrogada até o dia 15 de maio. Também foi decidido pelo CNJ que ficam suspensos os prazos de ações que precisam de obtenção de provas e continuam os trabalhos em esquema de teletrabalho em razão do fechamento dos fóruns. A pedido da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu uma autorização judicial dada a uma empresa para importar, cultivar e comercializar sementes de cannabis para fins industriais. A permissão foi dada em primeira instância, mas a Anvisa questiona as características das sementes. A discussão neste processo envolve a necessidade de provas e laudos técnicos de que o material não tem substâncias psicotrópicas. Por isso, o desembargador que analisou o caso decidiu suspender também a comercialização até que saiam os resultados das análises. E no próximo bloco, quando a solidão vira um desafio diário, como manter a saúde mental nesses tempos de isolamento? Daqui a pouquinho eu espero você. Respeitar a ética, a moral dentro do que a sociedade espera. O Tribunal Superior do Trabalho vai realizar pela primeira vez uma sessão telepresencial de turma nesta quarta-feira, dia 22 de abril. Com transmissão em tempo real pelo canal do TST no YouTube, a 7ª turma vai se reunir às 9 horas da manhã para julgar uma pauta com 13 processos. Desde 18 de março, o Tribunal Superior do Trabalho suspendeu a realização de sessões presenciais por causa da pandemia do coronavírus. Os processos estão sendo julgados regularmente por meio do plenário virtual. No dia 4 de abril, a direção do tribunal autorizou a realização de sessões de julgamentos telepresenciais por todos os órgãos julgadores da Corte, com valor jurídico equivalente ao das sessões presenciais. O ato conjunto do TST e do CSJT, número 159 de 2020, assegura a publicidade dos atos praticados e todas as prerrogativas processuais dos advogados e das partes. A Secretaria da Turma vai ser a responsável pela organização das salas virtuais. É ela quem vai autorizar o ingresso de magistrados, membros do Ministério Público do Trabalho, servidores e vai coordenar a participação dos advogados. Além de ser exibida em tempo real, a transmissão vai ser gravada e armazenada. O projeto que viabilizou a realização das sessões foi coordenado pelo ministro do TST, Agra Belmonte. O Conselho Nacional de Justiça vai apurar ofensas de magistrados a ministros do Supremo Tribunal Federal e a outros juízes. O repórter Leandro de Souza tem os detalhes. Os comentários que teriam sido feitos pelo juiz Gustavo Cisneros Barbosa tratariam do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, no último dia 17 de abril, no Supremo Tribunal Federal, que procurava anular trechos da medida provisória que criou o Programa Emergencial de Emprego e Renda e que, entre outras coisas, permite o acordo individual com o empregado para a redução da jornada de trabalho e do salário. O juiz terá de explicar o uso de linguagem imprópria ao decoro e juízo depreciativo a decisões de outros membros da magistratura, com potencial prejuízo à imagem do Poder Judiciário. O juiz se referiu especificamente ao ministro do STF, Ricardo Lewandowski, e a outros 3 juízes do trabalho. Caso seja confirmada a autoria do vídeo pelo juiz, poderá estar caracterizada conduta vedada a magistrados. O juiz tem 5 dias para apresentar a sua defesa prévia. E no próximo bloco, hoje é aniversário de Brasília. A capital do país faz 60 anos e a língua nacional de sinais, a Libra, completa a maioridade. É assunto para o próximo bloco, eu volto já já.
Justiça para mim é tentar fazer o que é certo, contrabalancear os pontos da sociedade e trazer qualidade de vida para as pessoas. A pandemia do novo coronavírus acendeu um alerta na vida das pessoas. A saúde mental. Ficar dentro de casa, em isolamento social, tem sido um desafio para muita gente. Casa vazia, só ele e os livros. O sociólogo Florival Filho se viu em uma situação que nunca tinha vivido. E nesse momento de isolamento, eu tive alguns momentos de angústia, de tristeza. É uma experiência muito nova e muito interessante, tenho certeza que para todos, né? Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo menos 25% da população brasileira sofre de ansiedade. Mas em tempos de pandemia pelo novo coronavírus, esse número pode ser ainda maior. Esta psicóloga disse que o número de pacientes aumentou de 30% a 40%. A maior parte das pessoas já tinham problemas e pioraram. O momento de isolamento, ele pode potencializar quadros que as pessoas já tinham anteriormente, como as pessoas já serem ansiosas, já terem algum traço de depressão e agora isso ficar mais exposto, ficar mais potencializado. Então é importantíssimo que as pessoas fiquem atentas. Os sinais de distúrbios mentais podem ser sutis. Eles podem ser sentidos no corpo, como dores musculares, dores de cabeça, sono prejudicado. Também podem ser identificados em transtornos alimentares, em duas situações: comer demais ou de menos. A dica da psicóloga para evitar o agravamento da situação é tirar o foco da pandemia e fugir do bombardeio de informações sobre o assunto. Evitar essa avalanche de informações que são informações muitas vezes falsas, principalmente as recebidas por WhatsApp ou até divulgadas em redes sociais. Você verificar sempre a fonte, quem é aquele profissional que está falando a respeito da pandemia. Sempre médicos e pessoas especializadas nas áreas, infectologistas, pneumologistas. É importantíssimo você ver de onde que está saindo aquele tipo de informação. Durante o isolamento social, também é bom buscar novas alternativas de ajuda profissional. O atendimento à distância tem ajudado muito as pessoas, como o Florival do início da reportagem. E deu certo. Todo o atendimento foi via telefone, né? Conversei com a psicóloga durante uns 30 minutos. Ela me deu vários conselhos, né? E terminou tendo um sucesso muito bom esse atendimento, porque eu consegui ficar mais tranquilo, mais calmo, né? E continuar levando a vida, entendendo que essa pandemia vai passar. Garantir o acesso das pessoas à saúde, mesmo em casa, é obrigação do Estado. Nesse momento, além do apoio do Estado, está tendo um apoio de forma muito veemente da população civil e dos profissionais médicos, né, dos conselhos de psicologia e de psiquiatria, e que estão fazendo esses atendimentos. Então, eu entendo que todas essas vertentes são importantes, são necessárias, né? E não deve ser mitigado, apesar do momento de pandemia, nenhum direito adquirido dos cidadãos brasileiros. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora por Skype com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Associação Psiquiátrica da América Latina, o doutor Antônio Geraldo da Silva, que já está conosco aqui no telão. Muito obrigada pela participação. Boa tarde, em primeiro lugar, doutor Antônio. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite para nós da ABP e da APAL. É sempre um prazer poder ajudar aí a todos. Bom, nós vimos na reportagem, angústia e tristeza foi o que ouvimos do nosso personagem. São sentimentos comuns nesse momento de pandemia, mas quando que a gente pode observar, acender o sinal amarelo, vermelho ali, de que tem alguma coisa errada? Quais são os sinais? Muito bem. Angústia e tristeza, eles podem ser sintomas ou eles podem ser síndrome. A diferença é que angústia é algo normal que todos nós vamos ter e devemos ter. É fator de crescimento. A ansiedade é fator de crescimento. Só que, quando isso começa a prejudicar, quando isso leva você a perder qualidade de vida, não trabalhar de forma adequada, aí passa a ser doença. Tristeza também é um sintoma. Agora, quando tem um conjunto de sintomas aí junta, né? Falta de apetite, falta de sono, desprazer, falta de alegria, falta de vontade, entre outros sintomas. Esse conjunto
que a gente chama de síndrome, aí também passa a ser doença. Qual é o momento, então, que a gente tem que procurar ajuda? Quando há prejuízo. Se há prejuízo, é porque nós estamos adoecidos. Essa aí é a grande diferença para a gente poder fazer o que devemos fazer na hora de procurar o psiquiatra, sem nenhum preconceito, sem nenhum medo, sem nenhuma insegurança, porque é um médico como outro qualquer e que vai ajudar a todos nesse momento difícil. Bom, esses profissionais são fundamentais nesse momento difícil, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, mas quem não tem dinheiro, quem não tem acesso, o que fazer? Pois é, essa é uma situação que está ficando cada vez mais difícil e intolerável. O preconceito que existe contra aquelas pessoas que padecem de quadros psiquiátricos, o estigma, e acabam acabando com os serviços públicos. É um absurdo. Hospitais de referência, que tem ambulatório, que tem sistema público de saúde para atender a população, estão sendo fechados, como Galba Veloso em Belo Horizonte, o Hospital João Machado, lá em Natal. Não pode fazer isso. Isso é puro preconceito. Nós estamos aproveitando o momento para tirar da população esse tipo de atendimento. É dever do Estado. O Estado tem que cuidar da saúde mental da população. Não pode ser considerado como se fosse uma doença inferior, uma doença que não precisa de cuidados. A gente precisa de cuidados. Eu estou mandando ainda essa semana, em nome da diretoria da BP, uma proposta de teleorientação para o Ministério da Saúde com profissionais habilitados para tal. Olha só, isso não é fazer teleconsulta, porque a gente não pode fazer isso de pessoas que nunca vimos, que nunca tivemos o primeiro contato, né? Porque na consulta psiquiátrica é uma consulta médica como outra qualquer, que precisa de exame físico, de observação, de cuidados físicos pessoais para fazer o diagnóstico. A população precisa, o governo vai ter que ofertar. Esse momento sensível, ele pode potencializar também, né, a doença naquelas pessoas que já apresentam alguns sinais, né, alguns sintomas, como você estava explicando para a gente. É o momento onde isso se agrava. Perfeito, Rafaela, sua colocação é muito boa, porque assim, nós temos 3 situações que fazem grande diferença. Pessoas que nunca tiveram nada, Rafaela, vai ter agora pela primeira vez. Por causa de quê? Desencadeado por esse fator estressor que é a pandemia. Segunda questão, a pessoa está em tratamento, está usando medicação e vai ter recaída. Ele vai adoecer novamente pelo estresse que passou o limite do suporte do que ele estava, mesmo em tratamento, estando bem, e aí ele recai. E um terceiro ponto, pessoas que já tinham sido tratadas, estavam bem, tranquilo, em casa, tocando a vida, já tinham sido recebido alta psiquiátrica e vão voltar a ter os sintomas. Então, essa situação é muito nova. E essa doença, ela não brinca, ela não escolhe raça, não escolhe cor, ela não é preconceituosa, ela pega todo mundo a qualquer momento. Claro, nós sabemos que tem os grupos de risco, mas ela atinge a todos, ela faz mal a todos. E a gente precisa cuidar e cuidar muito. E é um momento em que a gente tem que cuidar de si e do próximo, e do outro. Então, é diferente, completamente diferente que tudo que nós já vivemos. Pois é, doutor Antônio, é o momento, então, de combater o coronavírus e também ter uma atenção especial à saúde mental. Muitíssimo obrigada pela sua participação, mais uma vez, né? O assunto rende, mas o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Obrigada pela sua participação, pela disponibilidade. Uma boa tarde. Eu que agradeço e pode ter certeza que precisamos cuidar agora da saúde mental para não ter consequências gravíssimas depois. Muito obrigado. E na semana em que se comemora os 60 anos de Brasília, a gente também celebra a maioridade da Lei 10.436, que reconheceu a língua brasileira de sinais. Uma língua brasileira de sinais, mas pode chamar também de Libras. O reconhecimento oficial como meio de comunicação veio com a Lei 10.436 de 2002. O texto prevê 3 garantias: o uso e difusão da Libras pelo poder público, o atendimento adequado pelas instituições públicas de assistência à saúde e o ensino da língua em cursos de formação de fonoaudiologia, magistério e educação especial. Lá se vão 18 anos da lei e na esteira, outras legislações como o Estatuto do Deficiente vieram amparar 10.700.000 brasileiros com algum problema auditivo. Empresas públicas e privadas são obrigadas a contratar um percentual de deficientes. A propaganda eleitoral de rádio e TV
deve ter legenda e janela com intérprete de Libras. E no Judiciário, pelo menos 5% dos servidores devem ser capacitados para o uso de Libras. E olha aí uma turma do Superior Tribunal de Justiça aprendendo a língua de sinais. A mesma coisa acontece no Supremo Tribunal Federal. Os servidores são preparados tanto para lidar com os colegas de trabalho com deficiência, quanto para se comunicar com o público externo. Nós temos no país brasileiros que não têm como primeira língua o português, né? Eles têm como língua materna a Libras, né? E por isso que os órgãos e os locais, né, de uso público têm que estar acessível, né? A informação tem que estar acessível para elas nesse modelo, nesses moldes, e a comunicação tem que ser feita dessa forma, né? Então tem que estar preparado. E o judiciário tem que estar dentro disso, não pode fugir a essas obrigações. E a língua de sinais também está em todos os julgamentos no plenário do Supremo, transmitidos pela TV Justiça. A emissora também prepara uma série de pequenos programas que vai levar os surdos para o dia a dia do judiciário. Esse projeto, ele visa traduzir os termos jurídicos numa linguagem acessível, numa linguagem simples, e pegar tudo isso e transformar em Libras, criando um sinal que seja significativo. Eles vão entender o que está sendo discutido no Poder Judiciário, o que a TV Justiça tem mostrado. Então, porque nós não vamos ter apenas o intérprete fazendo essa tradução literal da palavra. E na semana em que se comemora os 60 anos de Brasília, a TV Justiça põe no ar o documentário Brasília em Silêncio, um passeio pela capital federal por Everaldo Ferreira, professor de Libras e apresentador da TV Ines, do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Um documentário sem voz, apenas com legenda e a genial Sinfonia número 9 de Beethoven, uma obra que ele compôs quando já estava quase completamente surdo. O documentário Brasília em Silêncio estreia hoje às 9h30 da noite aqui na TV Justiça. Já na TV Escola e TV Ines, a estreia na próxima sexta, dia 24, no aniversário da Língua Brasileira de Sinais. Brasília completa 60 anos sem perder o ar de majestade. Uma cidade planejada e cheia de peculiaridades. Antes mesmo dos primeiros prédios saírem do projeto de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, a capital do país ganhou um zoológico, hoje que é considerado um dos melhores do Brasil e que faz parte da história de quem nasceu e escolheu a cidade para morar. Brasília ainda era um canteiro de obras, só que um projeto se antecipou à inauguração da cidade. O zoológico foi como um respiro em meio à correria de construir a nova capital. E este já foi palco de cenas inusitadas, como um camelo em pleno cerrado, um elefante de roupinha e tigres que protagonizavam shows de simpatia com o treinador. Dos 60 anos de Brasília, Davino passou 48 no zoológico. Chegou como um faz-tudo e terminou a carreira cuidando dos animais. As lembranças ainda são claras como água cristalina. Ali eu plantava de tudo para manter o zoológico. Lá tinha 540 pés de laranja, banana tinha demais, nós plantava milho, tinha uma ali que nós plantava arroz, plantava tudo. Criava frango, criava tudo, cobaia, coelho, para dar para os bichos, né? Assim. O cuidador construiu família e deixou como herança o cargo que ocupava. O herdeiro do posto foi Darlan, o filho dele, que na infância fazia de tudo para estar entre os bichos. Quando meu pai dava fé, eu já estava dentro do caminhão para vir para o zoológico. Quando chegava aqui, que meu pai dava fé de mim. Em 1977, uma tragédia estampou capas de jornais no Brasil. Um menino de 13 anos caiu no recinto das Ariranhas e um bombeiro que passeava com a família pulou para salvá-lo. Cumpriu a missão primordial da profissão, mas não resistiu às mais de 100 mordidas e morreu. O nome do sargento Silvio Delmar Rolembar foi eternizado por aqui. Hoje, o Zoológico de Brasília é considerado um dos melhores do país e também exemplo em pesquisa veterinária. Foi o primeiro a usar células-tronco para curar um animal selvagem, um lobo-guará vítima de atropelamento.
água fresca, os bichos são tratados com o respeito que merecem. Eles exploram melhor o recinto, às vezes tem um lugar no recinto que eles não estão indo e a gente colocando algumas atividades, eles acabam explorando aquele recinto como um todo. Às vezes é um recinto enorme e eles estão acostumados só a ficar numa parte dele. E a gente colocando alguns itens ali, eles acabam explorando todo o recinto e ficam em maior atividade. O zoológico faz parte da vida da cidade e também individualmente da história de cada brasiliense. O Zoológico de Brasília está fechado em virtude da pandemia da Covid-19, mas vale a pena o passeio na reabertura, viu? O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Lembrando que a gente tem um novo encontro daqui a pouquinho no programa especial Coronavírus. Eu espero você. Tchau, tchau.